Essa é a grande questão que vai se apresentando hoje quando o Brasil tenta fazer uma transição não muito fácil do civil law para o common law. E como eu apontei até no curso da minha fala, muitas vezes fazemos com certos tropeços, imaginando que, por exemplo, o precedente é a tese. O precedente não é a tese. Então, quando o advogado tiver diante de si uma situação na qual, começo por aqui, aparentemente há uma contradição entre precedentes de mesma origem, e esses são os casos mais difíceis, ele precisa, em primeiro lugar, conhecer o próprio precedente. E aí a minha advertência original, o precedente não é a tese, ou seja, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir ao caso que deu origem àquela tese, ler a decisão do outro precedente e verificar se realmente há contradição, porque pode ser que não exista. Pode ser que, a rigor, ele consiga, a partir da técnica do distinguishing, da distinção, perceber que para um precedente há de fato uma adequação e para o outro não, por conta dessa distinção que ele vai fazer. E aí ele aplica o adequado. Se efetivamente os dois têm cabimento, e repito, ele só vai perceber isto examinando a decisão e não a tese que foi extraída da decisão. Se ele realmente conclui que os dois precedentes, em tese, dizem respeito ao caso dele, então ele terá de seguir pelo caminho da densidade obrigacional. Qual deles tem maior densidade obrigacional? Eu tentei demonstrar muito brevemente na minha fala como isso pode ser feito, mas não é, de novo, como se fazia e se faz pela lógica do civil law. Não é simplesmente uma questão de hierarquia, nem simplesmente uma questão de tempo, o precedente posterior revoga o anterior. Ele precisa perceber, primeiro, qual o âmbito e a densidade da própria argumentação jurídica do precedente. A fundamentação é constitucional ou é infraconstitucional? Qual é o cabimento daquele precedente para especificamente o caso dele? E aí, a partir disto, a partir desses elementos, ou seja, a fundamentação jurídica, a base constitucional, inclusive os direitos em jogo, se são direitos fundamentais, de que natureza, a especificidade, a partir destes padrões ele dirá, para o meu caso, este tem densidade obrigacional maior, e aí ele segue por este. É a maneira como se poderá superar esses conflitos no dia a dia da advocacia.